Olá, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos começar aqui de onde paramos na nossa última aula. Explorando o nosso conteúdo aqui, turminha, nós paramos nessa parte aqui, aonde nós falamos sobre iniciar, as entradas. Nós estamos no curso de robótica parte 1. Vou aumentar aqui a nossa tela para ficar um pouco melhor de visualizar. Então, nós temos aqui, ó, aonde paramos na nossa última aula, justamente falando sobre os LEDs, bloco decisão e tudo mais. E nós falamos aqui sobre as entradas on-board. Então, o fluxograma terá as seguintes opções, as funções. Enquanto o botão on-board conectado à entrada 2 estiver pressionado, o LED na saída 5 permanecerá aceso. Enquanto o botão on-board conectado à entrada 3 estiver pressionado, o bip na saída 6 permanecerá ligado. Se os botões não estiverem pressionados, suas respectivas saídas devem permanecer desligadas. Os botões não funcionarão ao mesmo tempo, ou seja, enquanto a entrada 2 estiver ligada, a entrada 3 não funcionará e vice-versa. O botão S2 está conectado à entrada 2 e o botão S3 está conectado à entrada 3. Então, conectado à entrada 2 e conectado à entrada 3. Dados os parâmetros para a criação da rotina, entenderemos como utilizar o bloco decisão. Dando sequência ao fluxograma, começaremos observando o estado do sensor na entrada 2. Queremos que, caso o botão esteja pressionado, sua respectiva saída seja acionada. Então, precisaremos saber se o sensor está ligado. Então, nós temos aqui entrada 2 ligado, ok. Para o caso de a condição ser atendida, ou seja, caso o botão S2 deixe a entrada 2 ativada, acionaremos a saída 5, onde está conectado o LED. Para isso, arrastaremos um bloco saída para o lado do bloco decisão. Então, saída 5, ligar e ok. Agora, utilizando a ferramenta linha, selecione o bloco decisão na área de trabalho. Aparecerão duas opções, sim e não. Caso selecione a opção sim, significa que a próxima etapa do fluxograma acontecerá se a entrada 2 estiver ligada. Caso selecione a opção não, a próxima etapa do fluxograma acontecerá se a entrada 2 estiver desligada. Chamamos esse recurso de estrutura condicional, pois para que um determinado evento ocorra, é necessário que uma condição seja atendida. Se essa condição for atendida, realizaremos um determinado processo. Caso contrário, podemos realizar outro processo ou apenas esperar até que a condição seja atendida sem executar qualquer ação. Selecione a opção sim e então selecione o bloco saída para conectar o bloco decisão ao bloco saída. Conecte o bloco saída ao bloco decisão, ou seja, faça o processo inverso. Usando a ferramenta linha, isso nos permitirá saber se o botão continua pressionado. Note que nessa configuração, a saída 5 será acionada sempre que a entrada 2 for ativada. Todo bloco decisão, obrigatoriamente, deve fazer duas conexões. Logo, se foi feita uma conexão para a conexão atendida, para a condição atendida, resta fazer uma conexão para o caso de a condição não ser atendida. Quando a entrada 2 não está ativada, é possível que a entrada 3 esteja. Por isso, caso a condição não seja atendida, ou seja, a entrada 2 está desligada, deveremos usar um bloco decisão para saber se a entrada 3 foi ativada. O procedimento seguinte é muito semelhante ao anterior. Basta inserir um bloco saída para acionar o bip na saída 6, caso o botão 3 seja acionado. Então, verifica se o interruptor S3 on-board foi acionado e aciona o bip conectado à saída 9. Por fim, devemos desligar as saídas e verificar os botões novamente. Para isso, arrasta um bloco saída logo abaixo do segundo bloco decisão e desligue as saídas 5 e 6. Usando a ferramenta linha, selecione novamente o bloco saída e conecte-o ao primeiro bloco decisão. Então, nós temos aqui o chamado loop. Chamamos esse artifício de loop, pois não existe um bloco parar no final do fluxograma. Logo, a rotina será
executada infinitamente. Utilizando o Modelix 3.6 no modo conectado, com o software Modelix System em execução, pressione o botão Play e observe a simulação em tempo real. Acione as entradas 2 e 3 através dos botões e acompanhe no fluxograma os blocos correspondentes às ações em execução. Fluxograma 2, nessa etapa, utilizaremos o sensor de luz on-board para controlar um robô com a mesma estrutura mecânica da aula 1. Caso o robô não esteja montado, monte-o antes de prosseguir com o procedimento. Com o Modelix 3.6 conectado ao software Modelix System, certifique-se de que o botão S-Luz do Modelix 3.6 está pressionado e sua respectiva luz acesa. Esse botão permitirá a leitura do sensor de luz on-board conectado à entrada VAL 0. Utilizaremos o sensor de luz para que o robô ande somente nos lugares da sala em que há luz e, onde não houver luz, o robô deverá fazer uma curva que o leve de volta para a luz. No software Modelix System, vá até o painel de estados e altere o tipo de leitura do sensor, que está em porcentagem para bits. Então, isso é muito importante aqui, ó. Essa modificação nos permitirá uma leitura mais precisa do sensor, pois a porcentagem varia de 0 a 100, enquanto a leitura em bits vai de 0 a 1023. Agora, insira um bloco iniciar e um bloco decisão. No bloco decisão, é preciso selecionar a entrada VAL 0. Então, VAL 0. E como foi dito anteriormente, os sensores analógicos fazem a leitura das faixas de valores. Por isso, é necessário fazer comparações com os valores recebidos. No nosso caso, precisamos encontrar um valor para comparação. Para que possamos definir um valor, precisamos observar as leituras em tempo real no software Modelix System. Na imagem aqui, ó, podemos ver a leitura da entrada VAL 0 no lugar de maior luminosidade e outra leitura no lugar de menor luminosidade. Então, nós temos aqui, ó, maior intensidade de luz, VAL 0, 196. Menor intensidade de luz, VAL 0, 94. Com esses valores, podemos definir quando o robô deve fazer a curva ou permanecer em frente. A escolha do valor de comparação deve sempre ser um número entre o maior valor e o menor valor. Nesse caso, escolheremos o número 110 para a comparação. No nosso caso, esse valor será importante, pois nosso robô deverá andar somente em lugares com luz. E se, no caso, entrar numa sombra, deverá voltar para a luz. Se ele for menor que 110, significa que o robô se encontra no lugar de pouca luz. Quando isso acontecer, nosso robô deverá fazer uma curva. Então, VAL 0, menor que número 110 e ok. Ao selecionar o bloco decisão com a ferramenta linha, aparecerão as opções sim e não. Na opção não, o robô deve seguir em frente, pois os valores maiores que 110, o robô está na luz. Portanto, é preciso adicionar um bloco saída à área de trabalho e mandar ligar as saídas 4 e 8. Na opção sim, devemos mandar o robô fazer a curva, pois valores menores que 110, o robô está na sombra. Para fazer a curva, desliga-se a saída 8, como mostrado no exemplo, mas pode ser desligada a saída 4 e ligada a saída 8. Dependerá apenas da sua preferência de direção que o robô deve tomar. Com um bloco aguardar, coloca-se um tempo de espera de 2 segundos. Para que o robô não fique rodando no mesmo lugar o tempo todo, é interessante colocar o robô para andar para frente, de modo que ele saia da sombra. Então, é preciso usar um bloco saída para ligar os dois motores e com um bloco aguardar, colocar um tempo de espera de 2 segundos. Por fim, cria-se um loop usando a ferramenta linha, de modo que o último bloco aguardar se conecta ao bloco decisão. Esse artifício fará com que o robô possa detectar a sombra a qualquer momento. Agora, basta fazer o download para o Modelix 3.6 e colocar o robô no chão para vê-lo funcionar. É preciso tentar fazer sombra por cima do robô para que ele desvie do trajeto. Deixa eu ver como que ficou aqui o nosso fluxograma. Ó. Iniciar,
Se val 0 menor que 110, a resposta for sim, mandar a saída 4 ligar, saída 8 desligar, aguardar 2 segundos, mandar a saída 4 ligar, saída 8 ligar e aguardar 2 segundos e recomeçar aqui a pergunta. Caso não, mandar a saída 4 ligar, saída 8 ligar e recomeçar aqui a pergunta. Tudo isso é muito importante, prestar bastante atenção quando a condição é sim e quando a condição é não, tá bom? Então, nós tivemos aí a parte 1. Vamos agora começar a parte 2, falando um pouquinho aqui para vocês sobre a parte 2. Então, essa aula, turminha, aqui do curso de robótica parte 2, é uma aula que pode ser voltada para as competições, tá? Como nas aulas 1 e 2 foram introduzidos os conceitos de entrada, saídas e foram desenvolvidos projetos práticos, pelo menos uma demonstração deles aqui, já que estamos à distância, tá bom? Nessa etapa, já é possível criar robôs que permitam aos grupos competirem em diversas atividades. Teremos 2 competições diferentes nessa aula. Uma corrida de robôs seguidores de luz e uma competição de seguidores de linha. Então, nós vamos ver aqui a primeira parte, que é a montagem do robô seguidor de luz. E o robô seguidor de luz terá a mesma base das aulas 1 e 2 que tivemos a demonstração no curso de robótica parte 1. Porém, será adicionado um sensor de luz externo. Nas imagens a seguir, é possível observar as modificações na estrutura mecânica e a conexão do sensor de luz ao Modelix 3.6. Antes de mais nada, é preciso verificar a lista de peças. O que nós vamos precisar para construir esse projeto? Então, nós precisaríamos de 2 cantoneiras 15 furos, uma barra simples 11 furos, 4 parafusos de 6 milímetros, 2 parafusos de 20 milímetros, 6 porcas comuns, um sensor de luz. E aqui, olha só, nós vamos utilizar no passo 1, adicionar a isso, né? No passo 2, essas cantoneiras que foi mostrado aqui. Ó, o que nós vamos fazer com essas cantoneiras, gente? Como vocês viram, os parafusos e porcas são demonstrados aqui pelas cores das setas, tá bom? Vamos ver quantas peças nós vamos utilizar aqui para inserção nesse projeto. 2, 3, 4, 8, 10, 16. Então, 16 peças nós vamos utilizar aqui. Então, como vocês viram, aqui nós temos, adicionando-se a barra, né, pré-pronta aqui, com mais outra parte. Sempre lembrando que as cores que estão contornando aqui os parafusos e porcas é para que você não se perca ali na hora das setas. Por exemplo, seta marrom está indicando que foi utilizada uma porca comum, que é o que está contornado aqui de marrom, tá bom? Aqui a utilização, nós temos aqui também, o uso dessa ferramenta sendo acoplada aqui ao projeto, os parafusos que estão sendo utilizados. Nesse caso aqui, já são parafusos maiores, esse contornado de vermelho. Acabamento feito com as porcas comuns. E aqui, olha, a inserção das peças. Programação do robô seguidor de luz. A ideia de utilização do robô seguidor de luz é fazê-lo mover-se sempre que houver uma maior intensidade de luz, incidindo no sensor. Essa fonte de luz deverá ser uma lanterna, para que saibamos os valores de leitura do sensor. Será necessário conectar-se ao software Modelix System através do Modelix 3.6. Primeiramente, conecte o sensor de luz à entrada A1 do microcontrolador. Para fazê-lo, conecte apenas o cabo de 3 vias, ignorando o cabo de 2 vias do sensor. Lembre-se que sensores analógicos, como o sensor de luz, devem ser conectados somente nas entradas analógicas que vão de A0 a A5. Entradas analógicas. Aqui nós temos, padrão de conexões, fio branco no pino S. Fio vermelho no pino 5V. Fio preto no pino GND. Os motores devem ser conectados às entradas 4 e 8, como nas aulas anteriores. Por fim, conecte o cabo USB ao microcontrolador e então conecte-o ao computador. Abra o software Modelix System
E na área de trabalho, ative o modo conectado clicando em clique para conectar. A conexão será iniciada, tentando conectar. Aguarde até que o símbolo indique conectado. Modifique a leitura de porcentagem para bits. Diferente da aula anterior, devemos agora observar os valores de leitura para quando o sensor estiver recebendo luz da lanterna e para o caso de iluminação do ambiente, não havendo a necessidade de se medir a leitura na sombra. Então, aqui com lanterna, val 1, 273. Sem lanterna, val 1, 121. Observando as leituras nos dois casos aqui, um bom valor intermediário a ser utilizado para comparação será 200, pois indicará um aumento da luminosidade no sensor. A variação desses valores de leitura pode melhorar o desempenho do robô, portanto, modifique esse valor caso pense ser necessário. Com essa conclusão, podemos partir para a montagem do fluxograma. A montagem do fluxograma é simples, pois devemos apenas ligar ou desligar os motores do robô de acordo com os valores de leitura do sensor de luz. Então, adicione um bloco iniciar área de trabalho e, em seguida, um bloco decisão. Como definimos que o valor intermediário de leitura para a comparação será 200, defina a condição para um valor maior que 200. Então, aqui nós temos val 1 maior que 200, ok. Quando o valor de leitura na entrada val 1 for maior que 200, os motores na saída 4 e 8 serão ligados utilizando um bloco saída. Quando a condição não for atendida, ou seja, se não for maior que 200, os motores na saída 4 e 8 serão desligados utilizando um bloco saída. Como vocês viram aqui, ó, iniciar, se val 1 maior que 200. A resposta for não, mandar a saída 4 desligar, saída 8 desligar. Caso sim, mandar a saída 4 ligar, saída 8 ligar e retoma novamente. Competição robô seguidor de luz. A competição utilizando o robô seguidor de luz será uma corrida. Deverão ser definidos um ponto de partida e um ponto de chegada. Utilizando uma lanterna, os competidores deverão iluminar o sensor de modo a fazer o robô andar para frente. Se o competidor não apontar a luz da lanterna, o robô permanecerá parado. O vencedor da competição será o grupo que conseguir fazer o robô chegar ao destino final em primeiro lugar. Então, montagem do robô seguidor de linha. O robô seguidor de linha também precisará de um sensor de luz, porém deverá ser posicionado em outra parte da estrutura mecânica, como mostrado nas imagens a seguir. E como vocês já viram aqui, ó, todos os parafusos e porcas têm uma cor selecionada que deve estar contornada. Então, laranja é o parafuso de 6 milímetros, azul, parafuso de 16 milímetros, vermelho, parafuso de 20 milímetros, roxo, parafuso de 35 milímetros, verde, parafuso de 40 milímetros, marrom, porca comum, amarelo, O-ring, preto, contorna aqui as porcas autotravantes. Lista de peças a serem utilizadas nesse projeto. Um mancal 2x5x2, um sensor de luz, 2 parafusos de 6 milímetros, 2 parafusos de 20 milímetros e 4 porcas comuns. Durante a montagem, serão utilizados diferentes tipos de parafusos e porcas, como eu disse anteriormente. Os tamanhos e formatos estão identificados na imagem acima, aquele que a gente acabou de ver, tá bom? E está presente em todas as páginas do manual, onde cada um é contornado por uma cor. No manual, as setas indicam onde colocar os parafusos e porcas. Cada cor de seta corresponde à cor de parafuso ou porca a ser usado. Exemplo, se uma seta laranja aponta para um parafuso, o parafuso a ser utilizado é o que está contornado de laranja na imagem. Então, aqui nós temos no passo 1, projeto, o qual vai ser inserido aí a peça. Na parte 2, a inserção aqui das porcas e parafusos a serem utilizados. Na parte 3, mais uma peça sendo inserida. Na parte 4, também aqui como ficou após o acabamento. Tá? Na parte 5, utilização aqui das porcas para acabamento, porcas comuns. Na parte 6, a inserção de parafusos, assim como na parte 7. Na parte 8, como ficou aqui a demonstração do projeto após a inserção.
tá? Conecte os motores às saídas 4 e 8. Fio preto no GND e fio vermelho no S. E o sensor de luz, a entrada A1, conforme mostrado nessas duas figuras aqui, tá bom? Então, a semana que vem, continuamos falando sobre a programação do robô seguidor de linha. Então, a partir daqui, na semana que vem, nós retomamos aí a nossa atividade. Pessoal, espero que até aqui vocês estejam conseguindo trazer aí o entendimento, né? Que vocês estejam aprendendo ali um pouco mais sobre tudo isso que a gente está tendo aí, sobre a inserção de peças, sobre o uso da programação nos projetos, tá? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.